Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui, e eu tenho sentido no meu coração nesses últimos tempos a importância, a necessidade de compartilhar um pouco mais com vocês esse tipo de conteúdo aqui, né? E fazer algo como que um bate-papo sobre alguns insights que eu tenho, alguns pensamentos, algumas coisas que o Espírito Santo fala com a gente, né? E por isso eu tô aqui. Eu espero que vocês sejam abençoados, vocês gostem. Se vocês gostarem, vocês curtam e compartilhem e me deem esse feedback aí para eu saber também, pra gente continuar ou não esse projeto. Mas o que eu queria falar com vocês hoje foi porque aconteceu algo legal essa semana. No início da semana eu dei a carona para um jovem, né? Esse jovem tem uns 22 anos, 21, 22 anos, ele é novinho, e ele me fez uma pergunta chave, sabe? Quando ele me fez essa pergunta, eu parei para pensar, me fez eu refletir, e eu gosto de perguntas sábias, né? Eu aprendi que as perguntas, muitas vezes, elas têm mais poder do que as respostas, né? E perguntas inteligentes, elas vão nos levar realmente a pensar e não entregar aquelas respostas prontas. Todo mundo tem respostas prontas na ponta da língua para dar acerca de muita coisa, mas as melhores perguntas são aquelas que te fazem parar, avaliar e pensar, né? E então esse rapaz, ele me fez a seguinte pergunta. Ele perguntou: pastor, quando você tinha a minha idade, qual era ou quais eram as tuas maiores dificuldades? Né? Naquele momento eu parei, refleti e comecei a responder para ele, né? E a primeira coisa que eu respondi para ele, que eu acho que foi uma grande dificuldade para mim na vida cristã, na minha vida, logo no começo da fé e quando eu era jovem ainda, ou bem jovem ainda, né, foi que a área sexual, né, ela sempre é um tabu para os jovens. Não que a área sexual não seja difícil para quem é mais velho, né? Na verdade, a área sexual é algo que nos ronda por toda a vida. E também tem um engano aí muito grande no meio da igreja, das pessoas que acham que, não, quando eu casar, a minha área sexual está resolvida, né? E não é assim. Na verdade, eu falei para ele que na minha juventude, eu me converti com 19 anos de verdade, assim, me converti de verdade. Então, com 19 anos, eu comecei a realmente entender o valor da santidade. Eu realmente comecei a entender o que eu precisava me abster sexualmente de sexo fora da aliança do casamento. O Espírito Santo começou a me confrontar nessas coisas, né? E eu comecei a realmente lutar contra a minha carne. E eu entendi que nós, como cristãos, nós não podemos achar que quando a gente casar, a gente vai resolver os nossos problemas de sexualidade. Na verdade, a nossa juventude, esse tempo com o Senhor, da vida de solteiro, é o melhor tempo para você tratar a sua sexualidade. Seja qual área sexual for, talvez o teu problema seja masturbação, talvez o teu problema seja o sexo fora da aliança do casamento, como eu falei, talvez o teu problema seja pornografia, ou talvez homossexualidade. Eu não sei o que você enfrenta, mas eu sei que todos nós enfrentamos dificuldades nessa área, e a época chave para vencer essas coisas é justamente na época da juventude, né? Então, aquela época em que eu estava solteiro ainda, em que eu não tinha me casado ainda, foi uma época que eu precisei aprender a dominar a minha carne, aprender a dominar os meus ímpetos, as minhas vontades sexuais, né? E me abster até o tempo que eu realmente casaria e teria ali uma fase de desfrute, né? Uma fase de aproveitar. Eu sempre falo, cara, poxa, você que é jovem, quando você casar, você vai ter a sua vida toda para desfrutar sexualmente com a sua esposa. Mas se você não redimir essa área agora, no começo, né, lá no futuro, você vai ter ainda outras dificuldades para enfrentar, né? Uma vez alguém chegou com um senhor de 80 anos e perguntou: querido, quando foi que você realmente conseguiu vencer os ímpetos sexuais, né? E ele falou: olha, com 80 anos é que não foi.
né? Porque a verdade é que os nossos ímpetos, eles estão aí, e eles diminuem com o passar do tempo, porque a nossa libido diminui, o nosso corpo muda, mas eles permanecem. E muitas vezes os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente faz na juventude é algo que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Então, se você é um jovem, essa é a primeira chave. Foi essa a área que eu mais tive que lutar na minha juventude para vencer e ter realmente uma vida agradável ao Senhor. E a segunda, que eu falei para ele, né, diante dessa pergunta, foi para ele, olha, a primeira foi a área sexual, e a segunda foi uma área que eu creio que todo jovem enfrenta também, e eu enfrentei muito, que foi a ansiedade por dar certo, né? Eu queria muito dar certo rápido, né? Eu não sei se você sabe, mas eu fui criado num contexto empresarial. Meus pais eram empresários antes de largarem as empresas e realmente se tornarem pastores. Então eu cresci com um ensino, com uma cosmovisão do você precisa dar certo profissionalmente, né? E talvez você também cresceu com seu pai falando para você, menina, olha, você não pode depender de homem, então tem que estudar, né? Tem que trabalhar, tem que ser o melhor, tem que ter sucesso, né? Ou talvez você cresceu, ó, tem que ser o primeiro da faculdade, o primeiro de turma, aquele negócio todo, né? E a gente vai recebendo uma cosmovisão dos nossos pais, né? Onde inclusive se usa muito aquela frase, se você não vencer na vida, você não vai ser ninguém na vida, né? Ou se você não tiver sucesso, você não vai ser ninguém na vida, como se o sucesso na carreira financeira fosse o alvo principal da vida, né? Claro, Deus ele não quer que nós sejamos perrapados e pessoas irresponsáveis, mas a vida ela tem outras coisas que também são importantes, tá? Mas o que eu quero te falar aqui é que eu tinha muito esse ensino e que eu achava que eu precisava ter sucesso cedo. E eu lembro que na época foi quando estourou o Facebook, né, na minha época de juventude, lá por, sei lá, 2008, 2007, talvez até antes. O Facebook começou ali por 2000 e... Eu conheci o Facebook, eu entrei no Facebook em 2002, 2003. Né? No Brasil, ainda nem tinha estourado no Brasil, mas como eu morei fora, meus amigos nos Estados Unidos eles já tinham Facebook. E eu entrei lá até para manter a conexão com eles. E eu lembro que foi um fenômeno, né? Então eu fiquei com aquilo, poxa, o Mark Zuckerberg e tal, largou Harvard para seguir isso, ele é um bilionário cedo, ele tem sucesso cedo, então eu também tenho que ter. E eu achava que eu tinha que ser um prodígio, mas o que eu quero que você entenda é que a fase da juventude, ela não é a fase de ter resultado. A fase da juventude, ela é a fase de se preparar, né? Não é a fase de colher, é a fase de plantar. Não é a fase de ter sucesso, é a fase de se preparar para o sucesso. É a fase de gastar tempo lendo, gastar tempo fazendo curso, gastar tempo aprendendo uma língua, viajando, aprendendo outras culturas. Essa é a fase, essa é a sua oportunidade. Eu sempre falo isso para os solteiros. Eu falo, cara, se você é solteiro, aproveita o teu tempo de solteiro, porque você tem tempo. Porque quando você casar, quando você tiver filhos, o teu tempo vai se tornar cada vez mais escasso, porque agora quando você casar, você vai ter uma responsabilidade do lar, você vai ter uma responsabilidade financeira, homem vai ter uma mulher para liderar, uma casa para liderar, filhos para educar, né? Talvez uma empresa, um trabalho que você vai ter que estar lá. E o tempo da juventude é um tempo que a gente tem mais tempo, de fato, para aprender, para investir. Então, anota isso aí. Coloca isso no teu coração, cara. Se você é um jovem entre 20 e 30 anos, cara, você está na fase de plantar para o teu futuro. Você ainda não está na fase de colher nada, né? E eu amo aquele versículo que diz, aqueles que plantaram com prantos, com júbilo ceifarão. Né? Ou seja, aqueles que plantaram mesmo, sabe, com choro, né? Com as mãos ensanguentadas, ou seja, teve labor, teve trabalho, teve preço pago, sabe? Vão ter sucesso lá na frente, vão receber bênçãos de Deus lá na frente, vão usufruir do retorno do seu trabalho lá na frente, mas primeiro é necessário plantar. Eu lembro quando eu falei isso para esse jovem, ele ficou, caraca, mano, eu tava assim mesmo, eu tava ansioso, e muitas vezes a ansiedade toma conta do jovem, porque o jovem quer logo ver resultado, mas a juventude não é o tempo de ter resultado. Então essas são as duas coisas que eu queria falar para você. Invista numa vida de
santidade. Tome cuidado com essa área sexual na juventude. Aprenda a dominar a si mesmo. Aprenda a dominar o seu corpo, a sua carne. E também vença a ansiedade de dar certo. Entenda que você está num período, num tempo de plantio e não de colheita. E que no tempo certo a chuva vai vir e o plantio e a colheita também vai vir. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Se você curtiu esse vídeo, curte aí, comenta, interage com a gente, que eu quero saber se vocês de fato gostaram. E se você ficou até o final, me dá esse feedback e a gente vai fazendo outros conteúdos como esses para jovens e também para casados, para solteiros, para criação de filhos, finanças e muitas outras áreas que o Senhor tem nos dado a graça e a sabedoria para lidar nos últimos anos. Deus abençoe e até o próximo.